Senhor diz em Jeremias 33:3, que a gente conhece de cor e salteado, né? Clama a mim e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabes. Eu creio que Deus está levantando uma geração que está disposta a clamar, mas não só a clamar, está disposta também a parar para ouvir a voz de Deus, ou parar para ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Deus abençoe. Tem um personagem da Marvel, não sei se alguém aqui curte, chamado Demolidor, né? No Brasil se chama Demolidor. Alguém já assistiu essa série? Alguém já assistiu? Irmão. E nessa série, é uma criança que acaba sofrendo um acidente, um caminhão acaba indo atropelar um senhor, e ele vai salvar esse senhor, e quando ele salva esse senhor, ele acaba sendo atingido pelo caminhão, e o caminhão está carregando um produto radioativo, e esse produto então acaba pegando nos olhos dele, e acaba cegando ele. E aí a partir do momento que ele fica cego, ele aguça outros sentidos dentro dele. A partir do momento que ele passa a não enxergar mais, ele passa a ouvir muito bem. Então ele está do lado de alguém, ele consegue ouvir as batidas do coração daquela pessoa, ele consegue ver se a pessoa está nervosa, se a pessoa está com medo. Ele perde a sua visão, mas ele aguça o seu ouvido, ele passa a ouvir mais. Então aquilo ali me chamou muito a atenção. Por quê, irmãos? Como eu disse, eu creio que Deus está levantando uma geração, e essa geração está aqui nessa noite, está disposta a ouvir a voz de Deus. Geração que ouve a voz de Deus. E eu quero ler com você esse texto, né? Um menino de 12 anos, mais ou menos, de idade, que se tornou juiz, que se tornou profeta. Sabe por quê? Por causa da sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Então eu quero ler com você esse texto, amém? Diz assim, 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Todos acharam? Eu não sei se vai aparecer ali, mas vamos ler. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel, e Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. Samuel se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: meu filho, eu não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Repita assim comigo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, aleluia. E o Senhor disse a Samuel: eu vou realizar em Israel algo que irá tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Vamos ler só até aqui, irmãos. Nesse texto, com esse texto em mente, eu quero que você, em primeiro lugar, entenda uma coisa. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos encontrar o coração dos nossos pais espirituais. Para que nós possamos estar aptos para ouvir a voz de Deus, nós precisamos encontrar o coração dos nossos pais espirituais. Porque no versículo 1 a Bíblia fala que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Então aqui nós vemos que Samuel estava conectado a uma série de fatores que favoreceu
com que ele ouvisse a voz de Deus. Você sabe da história de Samuel. Samuel é nazireu. Samuel é dedicado ao Senhor, porque Ana não podia ter filhos, e ela era estéril, e a sua esterilidade foi rompida através de um voto que ela fez diante do Senhor. Ela entregou o menino totalmente ao Senhor, e a Bíblia diz que ele era consagrado desde o seu nascimento. E aí, irmãos, nós podemos entender que quando Ana, ela entrega Samuel, ela está entregando Samuel para o destino profético que ele iria viver. Quando Ana estava entregando Samuel, aquele deslocamento de Ana, tirando Samuel da paternidade biológica e colocando ele na paternidade espiritual, é um deslocamento que todos nós passamos. Nós temos a nossa paternidade biológica, mas nós também temos nossos pais espirituais. Quem que é o seu pai espiritual? Quem é aquele que gerou você espiritualmente? Nós precisamos encontrar o coração dos nossos pais espirituais. E a gente percebe que Samuel, mesmo quando criança, entregue para viver sob a direção de Eli, a orfandade não entrou no coração dele. A orfandade não se instalou no coração dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu quero que você entenda uma coisa: a promoção da sua vida, esse deslocamento da sua paternidade biológica para a sua paternidade espiritual, está totalmente ligada à sua capacidade de ouvir a voz de Deus. A sua promoção está totalmente ligada à sua capacidade de ouvir a voz de Deus. E aqui você precisa vencer no seu coração todo o sentimento de orfandade. E o que é o sentimento de orfandade? Que o pastor César acabou de falar aqui. O que é o sentimento ou o espírito de órfão? Sabe aquela pessoa que faz se sentir menor do que as outras? Sabe aquela pessoa que quando ela chega no ambiente, ela pensa assim: acho que ninguém gosta de mim aqui, eu acho que ninguém me ama aqui. Às vezes tem gente que está dentro da própria casa, dentro da própria família, e não se sente amado dentro da sua própria casa. Tem gente que está lá na reunião de família, no Natal, Ano Novo, ele senta com todo mundo, come com todo mundo, mas ele sente assim: eu acho que eu não sou verdadeiramente amado aqui, eu acho que eu não sou aceito aqui. E sabe o que é? Sentimento de orfandade. Aquela pessoa que se sente menor, que se sente incapaz, que se sente esquecida, sabe? Que se sente abandonada. Isso é um espírito de orfandade. Quando Jesus estava na cruz, ele disse para Maria, ele disse: eis aí o teu filho. E disse para João: ei João, eis aí a tua mãe. Então a gente precisa entender esse deslocamento da paternidade biológica para a paternidade espiritual. A Bíblia diz que Samuel ministrava perante o Senhor, ele se desenvolvia perante o Senhor, porque ele entendeu que para que ele pudesse encontrar o coração do seu pai espiritual, ele precisava estar com a sua paternidade biológica bem resolvida. Ele precisa estar bem resolvido na sua paternidade biológica. Eu estou nessa igreja há mais ou menos 17 anos. 17 anos. Eu tenho alguns anos aí já. Comecei novo, com 12 anos eu já me batizei. A minha mãe nem queria deixar eu batizar. Mas eu até entendia ela, né? Porque o batismo é coisa séria. E aí eu tinha muita vontade. Na época o pastor Zé Mauro, quem conheceu o pastor Zé Mauro? Né? E ele disse assim para minha mãe: minha irmã, se ele quer batizar, deixa ele batizar, porque ele tem uma convicção no coração dele. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, nunca saí da presença de Deus. Desde quando eu me batizei, resolvi seguir Jesus, eu nunca mais saí da presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: eu só fui parte de uma igreja. Só fui parte de uma igreja. Nós sabemos que a igreja do Senhor, universal, ela é única. Mas aqui na Casa da Bênção, aonde eu conheci Jesus, aonde eu cresci, aonde eu me tornei pastor, pela honra e pela misericórdia do Senhor. Eu sou parte dessa igreja. Aí você pode perguntar para mim: mas já aconteceu alguma coisa para que você desistisse dessa comunidade? Já teve momentos que eu pensei em desistir. Eu não sei você, mas já teve momentos que eu pensei em sair dessa comunidade. Mas aí Deus colocou algo no meu coração, Ele disse assim: você não troca de paternidade biológica, ou troca? Alguém aqui consegue trocar de paternidade biológica? Você não troca de paternidade biológica. Então, Deus colocou algo no meu coração, o seguinte, irmãos: se nós não trocamos a nossa família biológica, por que nós vamos trocar a nossa família espiritual?
Se eu não posso trocar minha família biológica, não gostei dessa família, vou ir para outra. Eles não deixam de ser minha família, eles não deixam de ter o meu sangue, eles não deixam de ser família. Então nós precisamos entender uma coisa, sabe o que vai nos ajudar, né, a ouvir e a ter a capacidade? É nós nos enraizarmos aqui nesta casa. É nós persistirmos, porque a sua família espiritual vai levar você para o seu destino profético. É a sua família espiritual que vai levar você para o seu destino. Se você chegou na casa do Pai, o seu problema de paternidade tem que acabar. Se você chegou na casa do Senhor, o seu problema de paternidade acabou. Acabou. Ouça a voz de Deus, siga o seu destino e transforme realidades. Segunda coisa que nós precisamos é a gente se expor a ambientes propícios da ação do Espírito Santo. A Bíblia fala no verso de número 3, que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Samuel estava deitado no santuário, onde se encontrava a arca do Senhor. E tinha 3 coisas ali na arca que influenciavam Samuel. Quais são as 3 coisas que tinha na arca? Maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Vamos lá, o que tinha dentro da arca? Fala comigo, maná. O que o maná representa, gente? Provisão. Samuel, ele estava debaixo da provisão de Deus. Ele estava perto de uma atmosfera de abundância. Para ele entender uma coisa, ele estava perto da arca. Dentro da arca estava o maná. Sabe o que o maná representa? Eu estou cuidando de você. Eu sou o Deus que traz provisão na sua vida. Por isso a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Jesus disse assim, cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, o que vou comer, o que vou beber, o que vou vestir. Porque se os pássaros que não semeiam, não colhem, eu cuido deles, será que eu não vou cuidar de vocês que são muito mais importantes do que eles? A Bíblia fala, se as árvores do campo não semeiam, não colhem, e eu, Senhor, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, será que eu não vou cuidar de vocês? Então não se preocupe com o dia de amanhã. Se você está perto da arca, se você está perto da presença, então maná significa provisão de Deus para a sua vida. A Bíblia diz também que ali estavam as tábuas da lei, que representavam a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa estar impregnada dentro de nós. A palavra de Deus precisa estar grudada, sabe? Grudada. A Bíblia fala no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não senta na roda dos escarnecedores, não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, porque ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que produz fruto em todo o tempo, e sempre está florescendo e produzindo. Então a palavra precisa estar guardada em nós. O salmista Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia diz em Deuteronômio, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ensine as palavras para os seus filhos, converse com eles, quando eles estiverem sentados em casa, quando eles estiverem caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre no sinal, na sua testa, no seus braços, escreva nos batentes das portas. A palavra precisa estar impregnada dentro de nós, a palavra precisa estar pulsando dentro de nós. Aleluia! E a Bíblia diz também que estava ali a vara de Arão. No livro de Números, capítulo 17, fala que as tribos começaram a colocar em xeque a autoridade de Moisés e Arão. E aí Deus deu uma direção para Moisés, para que ele chamasse cada líder da tribo, e cada um levasse uma vara lá, e a vara que florescesse, era aquele que Deus apontaria como líder, é aquele que Deus apontaria como autoridade. Samuel estava perto da arca, a arca tinha o maná, provisão, a arca tinha as tábuas da lei, palavra, mas a arca tinha a vara de Arão. Ei, eu quero perguntar para você, você profeta, você homem e mulher de Deus, eu quero ouvir o seu recado, mas eu quero saber quem é o seu pai espiritual, quem é a sua autoridade. Eu quero saber a quem você está vinculado. Você obedece à sua autoridade? Ei, eu falo para os irmãos da igreja, tem muitos irmãos na igreja que eu tenho idade para ser filho e às vezes até neto de alguns irmãos. E eu falo assim, talvez eu não tenha idade para ser seu pai, mas o seu coração precisa ser de filho.
O seu coração precisa ser de filho, porque se o Senhor constituiu uma autoridade sobre essa igreja, então nós temos que estar em obediência a essa autoridade. Se o Senhor constituiu uma autoridade sobre essa igreja, mesmo que for uma criança, Deus pode fazer isso. Se Deus constituir, nós temos que nos submeter, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então a vara de Arão simboliza um símbolo de honra, de autoridade, um símbolo de alguém que tinha a autoridade. Então, quem Deus colocar como autoridade sobre a nossa vida, nós precisamos obedecer. Eu pergunto para você, profeta, eu quero ouvir o seu recado, mas antes eu quero perguntar uma coisa. Quem é o seu pai? A quem você presta contas? Porque hoje, gente, tem muita gente por aí que vem com profecia, que vem com palavra, mas não obedece à autoridade, não está debaixo de ninguém. Ele fala, meu líder é Jesus. Está errado, porque nós temos que ter uma autoridade aqui na terra. Deus constituiu as nossas autoridades aqui. A igreja de Corinto, havia uma divisão tão grande na igreja, que o apóstolo Paulo diz assim, eu ouvi falar que alguns de vocês dizem, eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo. Outros falam, eu sou de Paulo. Outros dizem, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E aí Paulo vai, e Paulo diz, acaso Cristo está dividido? Não, Deus constituiu uma autoridade. Nós sabemos que Cristo é o cabeça, Cristo que governa tudo. Mas abaixo de Cristo, Deus sempre vai colocar uma autoridade espiritual. E essa autoridade a gente precisa obedecer. A Bíblia diz que a vara de Arão floresceu. E ali foi mostrado para todos que ele era quem tinha a autoridade. Nós temos que estar em obediência, porque, irmãos, a obediência traz promoção, a obediência gera novas oportunidades. O pastor Lucas está pregando, começou uma série na semana retrasada sobre obediência. Ontem ele pregou sobre obediência. E a obediência gera promoção. Você quer ser promovido? Então obedeça. No seu trabalho, você quer ser promovido? Obedeça. Na igreja, você quer ser promovido? Obedeça. Eu não conheço ninguém que foi promovido e não obedeceu. A obediência traz coisas novas. A obediência gera promoção. Então Samuel estava perto da arca. E dentro da arca tinha tudo isso. Todos esses símbolos que influenciavam a vida dele. Então, irmão, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa crer na provisão de Deus. E você precisa treinar o seu coração na obediência. A gente precisa ser aprendiz. Aprendiz, irmão. Você precisa honrar aqueles que ministram sobre a sua vida. Você precisa honrar aqueles que pagam o preço. Porque quando você honra quem ministra sobre você, Deus te promove. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Quando você honra quem ministra sobre a sua vida, Deus te promove. Deus te promove quando você honra aqueles que ministram sobre você. Você tem honrado aquelas pessoas que ministram sobre você? A terceira coisa, nós precisamos escutar com precisão a voz de Deus. A Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel, e Samuel disse, estou aqui, fala Senhor, pois o teu servo... Quantos querem escutar com precisão a voz de Deus? Quantos querem? Quantos querem? Porque no começo, quando Deus chamou 2 vezes, ele achou que era quem? Achou que era quem? O Eli. E ele correu para Eli e falou, Eli, estou aqui. Obediência, autoridade. E aí, para as 2 vezes, ele disse para ele, volta a dormir, menino. Tá, você deve estar sonhando, você deve ter comido demais, com a barriga cheia, está ouvindo vozes. Volta a dormir. Só que na 3ª vez, Eli falou assim, um dia eu também ouvi a voz de Deus. Um dia, porque a Bíblia fala que Deus não falava mais, as visões já eram raras. Eli já era um sacerdote que não ouvia mais a Deus, não via mais nada, perdeu toda a sensibilidade, mas isso é outra mensagem. E aí a Bíblia fala que ele falou assim, menino, um dia eu também fui jovem assim, e um dia também Deus me chamou. Eu acho que é Deus que está chamando você. Faz o seguinte, quando Deus te chamar de novo, vou dar uma instrução para você, quando Deus te chamar de novo, você diz assim, fala Senhor, porque o teu servo... Repete isso comigo, diga, fala Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Fala com convicção para a sua vida, levanta a sua mão e fala Senhor. Eli deu uma instrução para ele. Eli diz para ele, olha, se você ouviu a voz de Deus, então corresponda à voz de Deus. Se você ouviu a voz de Deus alguma vez, se você um dia obedeceu, Deus vai falar.
Por que que Eli não escutou a voz de Deus? Porque ele não obedecia. Quem não obedece não escuta a voz de Deus. Quem não obedece não ouve a Deus. Como ouvir a voz de Deus? Como mudar o destino? Como transformar realidades? A Bíblia fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que são monitorados, influenciados e empoderados pelo céu. Eu creio, meu irmão, que você vai ser empoderado pelo céu lá no seu trabalho, lá na sua esfera de atuação, lá na sua igreja. Você vai ser empoderado pelo céu e você vai mudar realidades, você vai transformar destino, porque a Bíblia diz: nós temos o capacete da salvação. Nós temos o capacete da salvação. É lógico que tem uns que tem um capacete maior, né, Alex? Outros têm um capacete menor, mas todos nós temos o capacete da salvação, que é para guardar a nossa mente. Irmão, eu creio que Deus vai começar a empoderar pessoas aqui. Deus vai começar a empoderar pessoas. Você vai estar no teu trabalho, daqui a pouco você vai estar orando por alguém, falando de Deus, daqui a pouco a pessoa vai estar chorando, vai estar se derramando em lágrimas, daqui a pouco ela vai estar aceitando Jesus ali aonde você estiver, no ônibus, andando na rua. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai obedecer, e essa obediência vai te promover, vai te influenciar, vai te empoderar, e você vai transformar destinos. Aleluia! Quarta coisa: execute todas as instruções que Deus te deu. Eli perguntou: o que o Senhor contou? Não esconda de mim. Não dá tempo da gente ler o resto aqui, nós já vamos orar. Mas Eli disse assim: não esconda de mim o que Deus te falou. Fale tudo. Eu sei que Deus falou com você. Então fale tudo o que Ele disse. Samuel tinha que fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Aquele que chegou por último passa a ser o primeiro. Aquele que é improvável passa a ser provável. O improvável recebe uma posição de honra. Sabe por quê? Porque ele executou as ordens recebidas do Senhor. Tem gente que diz assim: eu estou com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Sim, mas da última vez que Deus falou, você obedeceu? Da última vez que Ele disse algo para você, você cumpriu? Porque só ouve a voz de Deus quem obedece. Né, pastor? Faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Mas da última vez que Deus falou com você, você não obedeceu. Então, a gente precisa entender que para ouvir a voz de Deus, a gente precisa obedecer aquilo que Ele diz na sua palavra. Nós precisamos obedecer aquilo que Ele diz. Então, irmão, quer dizer algo para você. Você quer ouvir algo novo de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Então obedeça. Porque tem gente que quer ouvir algo novo, mas da última vez ele não obedeceu. Da última vez que Deus falou, ele não fez. Sabe, a velocidade da nossa obediência vai determinar a taxa de aceleração do nosso destino. Qual é a taxa da sua obediência hoje? Faça um balanço da sua vida. Qual é a taxa da sua obediência? Quantas vezes Deus fala com a gente não obedece? Aí depois a gente fica: Senhor, fala comigo. Aí Deus disse: eu falei, mas você não obedeceu. Eu falei, mas você não cumpriu. Então, muitas das vezes a gente acaba pedindo para Deus falar algo novo, mas da última vez, Adailton, a gente não fez. Então eu creio que o nosso destino está totalmente ligado à nossa capacidade de obedecer a Deus. Diga assim: o meu destino está totalmente ligado à minha capacidade de ouvir a voz de Deus. Quanto mais rápido, quanto mais você ouve, mais você acelera o seu destino profético. Quanto mais você ouve, mais você acelera. Porque não era nem para mim estar aqui, meu irmão. Tenho 29 anos. Tem gente aqui que tem muito mais tempo de crente que eu. Eu sou um improvável aqui. Eu sou alguém que, a pastora Elza, um dia, eu com, sei lá quantos anos que eu tinha, uns 17 anos lá, me colocava para pregar nos domingos. No domingo que era o dia que mais vinha gente. Né? E ela, né, assim, doida, entre aspas, me colocava para pregar. Falou assim: ó, prega aí. E a igreja cheia, e eu lá, meu Deus, eu não olhava nem para frente. Olhava só para a Bíblia. Só que ela viu algo. Ela acreditou naquilo que Deus tinha na minha vida. Obrigado por acreditar em mim.
Sou grato pela sua vida. Sou um improvável, irmão. Nasci em uma família problemática. Meu pai tentou assassinar minha mãe acho que umas 2 vezes. Nasci num lar totalmente conturbado. Mas eu digo para você o seguinte: você não tem controle do que fazem com você. Mas você tem controle do que você vai fazer com o que fazem ou fizeram com você. Sabe por quê? Porque a sua dor, a sua maior dor é o seu maior ministério. Fala para o irmão que está do seu lado aí, a sua maior dor é o seu maior ministério. A sua maior dor é a sua maior autoridade. É onde Deus vai te dar unção. É onde Deus vai te dar autoridade. Meu irmão, não era nem para mim estar aqui hoje. Eu sofri 7 anos de ataque epilético. Era para mim já, Jesus já ter me recolhido. Mas Ele falou assim, acho que você ainda tem algo para cumprir aqui ainda. Você tem algo para cumprir aqui nesta terra. E eu creio, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um destino profético. Se você quer, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Para nós terminarmos, quinta coisa, você precisa expandir a sua influência espiritual. A Bíblia diz que o menino Samuel crescia. O Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia. Quando você ouve a voz de Deus, você recebe uma capacidade de expandir a sua influência espiritual. A Bíblia fala que o verbo crescer significa se tornar grande, importante, poderoso. Em Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecê-lo ainda mais. A gente precisa buscar intensamente crescimento. Quando a gente chega na igreja, a gente conhece a Cristo, a gente cresce, a gente serve e a gente compartilha. Isso é um circuito, isso aí que precisa ser constante. A pessoa chegou na igreja, o natural, ela conhece a Cristo, ela cresce, ela serve e ela compartilha Cristo. Tem gente que para no estágio e ela não amadurece, ela não cresce, ela sempre vai ficar ali, entendeu? Mas nós precisamos crescer na nossa influência, ao ponto de você chegar no seu trabalho e todo mundo falar, o crente chegou. O homem de Deus chegou. Viu, Vitor? Quando você chegar no Burger King lá, antes de você comer o lanche, as pessoas vão olhar para você e falar, ó um homem de Deus aqui. Ó um homem de Deus aqui. Se alguém estiver lá contando piada, tal, não sei o quê, opa, vamos parar, porque chegou um homem de Deus. Você vai expandir a sua influência espiritual. Sexta coisa, você precisa edificar todos aqueles que estão à sua volta. Quem ouve, constrói. Quem ouve, libera destinos. Quem ouve a voz de Deus, traz respostas do céu. Quem ouve a voz de Deus, traz respostas do céu para todos os dilemas que nós temos aqui nessa terra. A Bíblia fala, e a Bíblia deixa claro, pastor Joaquim, que todas as palavras que Samuel falava, se cumpria. Deus fazia todas as palavras dele se cumprir. Sabe por quê? Porque quem ouve a voz de Deus sempre tem uma resposta do céu. Você quer ter uma resposta do céu para dilemas que você está passando e às vezes para dilemas de pessoas? Então escute a voz de Deus. Porque escutar a voz de Deus vai fazer com que você receba respostas do céu. É isso que Deus quer para a sua vida. Ouça a voz de Deus. Fale com convicção no nome dEle. E as coisas vão começar a acontecer. Quando você começar a abrir a sua boca, Deus vai começar a colocar palavras na sua boca. Deus vai começar a trazer realidades. Aonde você estiver, você pode ser extensão da voz de Deus. Levante suas mãos aí se você quer receber. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O seu nível de sabedoria vai aumentar. O seu nível de influência vai aumentar. A partir de hoje, eu vejo você sentado nas mesas de tomadas de decisões. E as pessoas vão chamar você para pedir conselhos. As pessoas vão buscar você para pedir opinião de você, para pedir conselho de você. E Deus vai trazer respostas através da sua boca, através dos seus lábios. Deus vai te surpreender. Deus vai trazer resposta do céu através da sua vida. Porque quem ouve a voz de Deus está credenciado a falar em seu nome. Aleluia! Se coloque de pé aí no seu lugar. Aleluia! O seu poder de influência vai aumentar. Aleluia! Aleluia!
Nós podemos entender uma coisa, Provérbios 29, 18 fala: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Aonde não há profecia, o povo se corrompe. Mas como é feliz aquele que obedece à lei de Deus. Eu creio que Deus vai aumentar o seu poder de influência. Não estranha não se essa semana algumas pessoas começarem a vir pedir conselho para você. Vai começar a pedir opinião sua. E de repente Deus vai trazer palavras do céu para a sua vida. Porque quem ouve a voz de Deus está capacitado a falar em seu nome. Aí de repente Deus vai abrir a tua boca e vai falar assim, ó, assim diz o Senhor. Meu Deus, fecha os seus olhos aí onde você está. Se você é batizado no Espírito Santo, comece a falar em línguas agora aí. Comece a edificar a si mesmo aí. Começa a falar, começa a liberar palavras aqui nessa noite. Se você fala em línguas, começa a falar palavras, começa a liberar palavras aqui nessa noite. O Espírito de Deus está aqui. Deus vai aumentar a sua capacidade de ouvir a voz dEle. Deus vai aumentar a sua influência espiritual. Deus falou com alguém aqui hoje. Começa a falar em línguas agora. Começa a liberar agora no mundo espiritual. Começa a liberar agora em nome de Jesus. Deus está aumentando a sua sabedoria, o seu nível de influência. O seu nível de influência vai aumentar. As pessoas vão começar a procurar você, pedir conselhos para você, opiniões para você, porque você está credenciado a falar no nome do Senhor. Quem ouve a voz de Deus está credenciado a falar no nome dEle. Começa a liberar palavras agora. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Começa a liberar palavras agora, em nome de Jesus. Começa a falar em línguas agora. A Bíblia diz: aquele que fala em línguas não fala a homem, senão a Deus. Em espírito fala mistérios. Começa a falar em mistérios com Deus. A sua oração é arma de ataque. A sua oração é arma de defesa. A sua oração é arma de ataque, é arma de defesa. O Senhor está renovando pessoas aqui hoje. Tu provês o fogo, e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus,
proveis o fogo e eu sacrifício sou. Tu proveis o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar e derrama tua glória.